Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 25 de dezembro de 1991. Mikhail Gorbachev renuncia à presidência da União Soviética. O presidente da União Soviética e secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, pediu demissão no começo da noite de 25 de dezembro de 1991. Soldados içaram a bandeira tricolor russa, que é azul, branca e vermelha, no lugar daquela consagrada pela Revolução Bolchevique de 1917, que era vermelha e tinha a foice e o martelo. A essa altura, já pouco restava, na verdade, da União Soviética. 4 dias antes, 11 das repúblicas soviéticas haviam formado a Comunidade dos Estados Independentes, desmembrando efetivamente a União. Para todos os efeitos e propósitos, a União Soviética, portanto, não existia mais. Boris Yeltsin, eleito presidente da Federação Russa no mês de junho, praticamente assumiu as rédeas do país após as assinaturas dos acordos de Alma-Ata e a criação da Comunidade dos Estados Independentes. Não houve qualquer embate. O último presidente soviético enviou seu pedido de demissão ao Congresso. O território agora era constituído por 15 estados independentes. Em 19 de agosto de 1991, um dia antes de Gorbachev e um grupo de dirigentes das repúblicas assinarem o novo Tratado da União, um grupo chamado Comitê Estatal para o Estado de Emergência tentou tomar o poder em Moscou. Foi anunciado que Gorbachev estaria doente e havia sido afastado de seu posto como presidente. Gorbachev, em férias na Crimeia, lá permaneceu durante todo o processo. O vice-presidente da União Soviética, Gennady Yanayev, foi nomeado presidente interino. O comitê de 8 membros incluía o chefe da KGB, Vladimir Kyuchikov, e o ministro das Relações Exteriores, Boris Pogo, além do ministro da Defesa, Dmitry Yazov, todos eles nomeados anteriormente por Gorbachev. Manifestações importantes contra líderes do golpe de Estado ocorreram em Moscou e Leningrado. Divisões políticas no seio dos Ministérios da Defesa e da Segurança impediram as Forças Armadas de sair a campo para superar a resistência que o presidente Yeltsin liderou desde a Casa Branca, o parlamento russo. Durante uma das manifestações, Yeltsin permaneceu em pé em um tanque para condenar a junta. A imagem foi televisionada e se disseminou pelo mundo, reforçando extraordinariamente a posição política de Yeltsin. Confrontos aconteceram nas redondezas e 3 manifestantes, Vladimir Ouzov, Dmitry Komar e Ilya Kishevsky, morreram esmagados por um tanque. Em geral, porém, houve poucos casos de violência neste levante de agosto. A maioria das tropas enviadas a Moscou se colocou abertamente ao lado dos manifestantes. O golpe falhou e Gorbachev retornou à capital. Gorbachev prometeu punir os conservadores do Partido Comunista. O político se demitiu de suas funções de secretário-geral, mas continuou a presidir a União Soviética. O fracasso do golpe de Estado precipitou colapsos em uma série de instituições da União. Yeltsin assumiu o controle da empresa central de televisão e dos ministérios e organismos econômicos.
Em seu discurso de despedida à nação, Gorbachev indicou que a recente formação da Comunidade dos Estados Independentes era o motivo principal de sua renúncia, declarando que estava preocupado pelo fato de que o povo do país tivesse deixado de ser a emanação de um grande poder. Com palavras por vezes arrogantes e outras que demonstravam ressentimento, Gorbachev afirmava que havia chegado ao limite das suas possibilidades de êxito. Afirmou que quis fazer o país trilhar o caminho da democracia. Suas reformas estavam conduzindo a economia centralizada em direção à economia de mercado. Declarou ainda que o povo russo viveria em um mundo novo em que se poria fim à Guerra Fria e à corrida armamentista. Admitindo que poderia ter cometido erros, Gorbachev reafirmou que não tinha tido qualquer arrependimento quanto às políticas que havia anunciado e levado adiante, que se tornaram conhecidas como Perestroika e Glasnost. Na realidade, Gorbachev já havia perdido muito de seu prestígio, mesmo antes do estabelecimento da Comunidade dos Estados Independentes. A economia era instável, ninguém parecia contente com sua política. Setores exigiam maior liberdade política e outros se opunham a qualquer abertura reformista. Gorbachev sobreviveu à tentativa de golpe de Estado em agosto, graças sobretudo ao respaldo de Yeltsin, que se tornou o porta-voz crítico dos passos lentos na economia e das reformas políticas. A substituição da bandeira com a foice e martelo em dezembro pela bandeira tricolor do regime czarista representou, assim, o fim de um ciclo revolucionário de 74 anos e a derrocada da União Soviética após 7 décadas de existência. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.